no segundo livro dos Reis, por favor. Texto para lá de conhecido de todos nós. Segundo Reis, capítulo de número 5, eu falei que era um texto para lá de conhecido, mas você não tem espírito de adivinhação, né, irmão? Eu esqueci desse detalhe, não tinha falado que era no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, verso de número 1, está escrito assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Porém leproso. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Traz clareza na exposição da Tua palavra e no entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, quebra todo o espírito maligno que tenta tirar, roubar, arrancar a atenção dos Teus filhos, e todo espírito roubador da semente da Tua palavra seja expulso desse lugar. Que a Tua graça permaneça aqui do jeito que ela está, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É um texto, querido, que todos nós conhecemos a história de Naamã, a maioria de nós, e esse texto, ele chama a atenção da gente para um monte de lições que a gente pode tirar. Obrigado, Lília. Um monte de lições que eu e você podemos tirar. A gente conhece a história de Naamã, a gente sabe quantas pessoas valentes existem no mundo de hoje. Pessoas, eu não estou falando de valente, aquele valente que chega e você joga uma barata no chão, ele fala, uma barata no chão, perto dele, é diferente. Estou falando de pessoas que pelo seu status, pela sua posição, por muitas vezes terem um pouco a mais de dinheiro do que os outros, acham que a nota de R$100 dele vale 200, e está cheio de gente assim. Então, eu estou falando de um homem como Naamã. Ele se revela ser desse jeito num determinado momento da história dele. E muitas pessoas hoje vivem nessa condição, achando-se o rei dos reis aqui na terra. Um bom tempo atrás, teve um cliente que foi na loja, uma pessoa foi na loja que eu trabalho, e ele chegou, tinha bastante serviço. Ele falou assim: eu quero fazer tal serviço no meu carro agora. Falei, deve ser o rei do Congo, né? Aí eu falei, olha, era uma terça-feira, eu falei, a gente consegue fazer o carro do senhor na quinta. Não, estou falando que eu quero agora. Eu falei, não dá para fazer, mas eu vou pagar. Eu falei, aquele ali vai pagar, aquele vai pagar, aquele vai... Não, vou pagar no dinheiro. Eu falei, aquele vai pagar no dinheiro, aquele vai pagar no cartão, aquele eu acho que vai dar 2 frangos, aquele vai... Não sei, mas todo mundo vai pagar aqui. Aí, então não vai fazer? Eu falei, não dá para fazer. Então eu vou embora. Tudo bem, se o senhor precisar, se o senhor mudar de ideia, pode voltar. Bom, a nota de R$100 dele vale R$100. De 2 vale 2. Ele pode ter um monte a mais do que eu de nota de R$100. Ou muitas notas de R$2 a mais do que você. Mas isso não torna ele, não dá a ele o direito de pisar na cabeça de ninguém ou de exigir alguma coisa nessa condição. Pessoas tropeçam, pessoas tombam, pessoas caem hoje pelo excesso de confiança nas coisas materiais. Segurança, depositam toda a sua segurança em coisas materiais. E eu quero hoje falar de 4 atitudes, 4 ações aqui que a gente vê nesse capítulo 5, na história de Naamã,
que elevam não o nosso nome, mas o nome de Deus na história, o nome de Deus na nossa vida. Capítulo 5, no verso de número 14, a gente vê, no verso de número 13, perdão, a gente vê a primeira dessas atitudes, uma pessoa que está disposta e disponível para um crescimento, para uma transformação de vida, para uma mudança de vida. Ela sabe ouvir o conselho de outras pessoas. O verso de número 13 diz assim: então se chegaram a ele com seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Veio um conselho para Naamã, as pessoas que estavam ao redor dele. E aqui fica a primeira lição para mim e para você. Deus, às vezes Ele não fala diretamente com a gente, mas Ele manda recados através de pessoas. E às vezes a gente não consegue entender ou interpretar o que Deus está querendo dizer. Quantos de nós já tomamos atitudes erradas por não ouvir pessoas que estão próximas a nós? Aliás, as pessoas que estão muito perto da gente, nós temos a tendência de desprezar. Conhece meu dia a dia, sabe quem eu sou, e a gente fica esperando a turma do eis que. Conhece a turma do eis que? Eis que te digo, filho meu, que vem lá de não sei onde, bota a mão na tua cabeça, revela a tua vida. Tem um monte de gente que vive esperando isso. Se não for da turma do eis que, não serve. Não serve. Mas a gente tem a tendência, isso aí, todos nós. Se um filho vai dar um conselho para um pai, então, sou teu pai, moleque, está pensando o quê? Eu que tenho que dar conselho para você, não sei para mim. Às vezes, meu irmão, Deus está querendo usar aquela vida lá para endireitar o teu caminho, o meu caminho, o nosso caminho, e a gente não presta atenção. Aliás, se tem uma coisa que faz a gente perder a atenção totalmente, são os pequenos detalhes. Mulher é detalhista, homem não, a maioria esmagadora não é. Então às vezes nós nos perdemos nos detalhes. A primeira verdade que a gente vê, a primeira ação que Deus promove na vida de Naamã, para que ele deixe de ser uma pessoa sisuda, uma pessoa totalmente independente e se achando o tal, é colocar um bom conselheiro perto, boas pessoas. Se você não está rodeado dessas pessoas, comece a rever a sua vida. Se todo mundo bate nas tuas costas e diz assim, tá certo, ei, tá certo, isso é uma benção, tá certo, cuidado, porque nem todo mundo dá um bom conselho dando tapinha nas costas. Às vezes os melhores conselhos são aqueles, endireita a tua vida, você está indo para o caminho errado, corrige a visão. E é isso que a gente precisa ouvir muitas vezes. Aqueles homens que estavam ao lado de Naamã viram a revolta dele, a atitude que ele teve quando o profeta Eliseu não o recebeu. A gente quer ser recebido de uma maneira honrosa sempre, não é assim? Você vai na casa de uma pessoa, manda o filho te atender, é diferente. A pessoa quer que você vá atender ela. A pessoa quer que seja ser atendido por alguém importante. Eliseu nem recebeu Naamã. Naamã chegou com toda a pompa dele. Você conhece a história. Chegou se sentindo, ele deve ter imaginado o seguinte: tem uma mesa de fruta, eu vou ter as boas-vindas, vão lavar meus pés, vão polir minha armadura, vão chegar e vão bater palmas, vão bater continência, vão prestar continência, vão fazer não sei o quê, botar um tapete vermelho para eu passar. Quando eu chegar lá, o profeta vai fazer aquela oração maravilhosa,
com o dicionário na mão, pegar todas as palavras, conjugar todos os verbos e falar todos os S's do planeta, e depois que ele fizer tudo isso, diante de tudo e de todos, minha lepra vai sumir. Eliseu manda o criado dele, fala para ele mergulhar no rio sujo, manda ele mergulhar lá no Jordão. Naamã ficou assim, com essa cara que você fez aí, falando. Imagina a decepção daquele homem, contrariou tudo aquilo que ele tinha sonhado. Aliás, Provérbios 16 é uma bênção. Quantos planos a gente já fez e não deram certo? Teve um dia que eu estava aguado para pescar. Queria pescar, precisava desestressar, queria pescar. Aí tinha chovido à noite. A gente ia sair para pescar meia-noite. No outro dia era feriado. Vamos, nós reunimos uns 3, 4, vamos. A gente ia para lá de Bariri lá. Aí eu fui para casa, arrumei minhas varas rapidinho, juntei minhas traias lá. O outro foi para outra casa, o outro foi para outra casa. A Karina, minha esposa, virou e falou assim: eu não sinto paz. Eu falei. Aí nós fomos na casa que a gente ia reunir. O outro falou assim: rapaz, eu tô achando meio estranho lá. Acho que é melhor não ir, né? Eu falei: não vamos, esquece. Fiquei feliz, igual Naamã. Não deu certo a pescaria, que porcaria. Não, era um livramento, com certeza, que Deus estava dando para a gente. Contraria os planos nossos. Mas Provérbios 16 diz que nós fazemos planos. Só que se você perguntar para mim assim: e aí, pastor, você fez uma oração para ver se era hora de pescar e Deus falou que era? Lógico que não, fiz nada. Eu fiz os meus planos junto com os caras que estavam junto, com as pessoas que estavam perto. Não deu nada certo. Fui dormir bicudo, bravo, que nem criança. Ainda bem que você nunca fez isso. Só eu que ajo dessa forma. Só eu. E o resto da torcida do Corinthians. E Naamã ficou assim também, cheio de mala. Que é isso? O cara manda o criado. Eu sou comandante do rei da Síria. Eu sou o cara debaixo do rei. Eu sou o vice-rei. Mando prender e mando soltar. O cara nem me atende. Vamos embora daqui. Errei a casa. Vamos embora daqui. E eles estavam saindo. E quem é sábio ouve conselho. Os homens reuniram os amigos dele. Disseram: senhor rei, ele não pediu um negócio tão difícil assim. Mas se ele tivesse pedido, você não ia fazer? Talvez se Eliseu tivesse saído e falado assim: você tem que escalar o Monte Everest, só de short e chinelo havaiana, sem camiseta, com neve a não sei quantos graus abaixo de zero. Talvez ele escalasse. Tivesse que andar não sei quantos quilômetros, talvez ele tivesse andado, corrido, tanta coisa. Mas ele falou assim: rei, mergulha lá, o comandante, mergulha lá no rio, 7 vezes, faz isso, poxa vida. Não é tão difícil. Tira aí a armadura no meio dos outros. Sabe o que ele estava falando? Expõe seu pecado publicamente. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Amém, irmão? Não vai chegar e falar: pastor, me presta o microfone. Não faz isso. Hoje não. Essa é a primeira atitude de uma ação de alguém que quer elevar o nome do Senhor num alto lugar. Ouve um bom conselho. O segundo está no verso de baixo: obedece. Diz assim o texto: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Depois que ele ouve um conselho, não basta simplesmente ouvir. Conselhos a gente ouve todo santo dia. É preciso transformar o que a gente ouve em
atitude, meu irmão. Atitude. Maridos, ouçam suas esposas. Esposas, ouçam seus esposos, seus maridos. Cada um ouve o seu. Filhos, ouçam seus pais. Pais, ouçam seus filhos também. A gente não perde tempo com isso. Quando a gente gastar, investir o nosso tempo fazendo essas coisas e obedecendo a voz de Deus, a gente vai quebrar menos a cara. Se a gente olhar aí fora hoje, a igreja foi, é e sempre vai ser o termômetro do mundo. Sempre, sempre, nunca vai mudar. Aquela frase, ué, não é crente? É para nós, é para nós. E as pessoas dizem para nós. Lá fora, tudo é normal, para nós não é. Lá fora tudo pode, tudo é permitido, para nós não é. E quando algum de nós, faz o que não pode ser feito, mas lá fora é politicamente correto, as pessoas dizem assim, ué, não é crente? Nós somos o termômetro deles. E sabe o que tem acontecido? Por não obedecermos a palavra de Deus, todo mundo está se equiparando. Nós estamos todos no mesmo nível. As pessoas não respeitam mais a Deus por nossa causa. Pastor, vai começar a bater? Vou, junto com você e apanhar junto também. As pessoas olham para nós esperando uma resposta positiva sempre. E muitas vezes a gente não consegue dar. Porque a gente não preza tanto pelo nosso testemunho e nem pela obediência que Deus requer de nós. Aliás, é só isso que Ele requer da gente, obediência. A gente fica perguntando muitas coisas para Deus que a resposta já está na Bíblia. A resposta é clara, e a gente sabe a resposta, mas a gente quer ouvir da turma do EISC uma permissão diferenciada, meu irmão. A turma do EISC é uma bênção, sim, dom de profecia, revelação, é uma bênção, mas quem vive debaixo disso o tempo inteiro, perdão, irmão, perdão, não tem um pingo de vontade de orar, muito menos de ler a palavra, e muito menos de se aproximar de Deus, não quer pagar o que a gente chama de preço. Se viver na dependência do EISC, esquece, meu irmão, você vai curtir a vida e viver ela aqui nessa terra, apenas, e mais nada. Deus está exigindo de nós um tempo diferente para a igreja, um tempo diferente. Eu não sei se você tem atentado, pensado, refletido sobre tudo que tem acontecido na igreja de uma maneira geral. Não estou dizendo na igreja batista, na igreja de uma maneira geral. Um dia eu estava conversando com um pastor amigo meu de outra cidade, e ele dizia assim, que estava lá numa conversa com vários pastores, e um desses pastores, amigo dele, conhecido da gente, ele disse assim, ele fez a pergunta, pastor fulano, você pode ir um dia, de repente, pregar lá na minha igreja? Ele falou, irmão, depende muito, você sabe que é o seguinte, né, existe a prateleira de cima dos pastores e a prateleira de baixo. Hoje a gente está na prateleira de cima, então fica mais complicado para sair e pregar em qualquer igreja. Na hora esse amigo meu falou assim, pensou assim, nunca mais prega na minha igreja. Esse, mas nem que ele pagar uma carreta de ouro, não vai. Nunca mais. Perdeu plataforma, prateleira, pastor com prateleira. Irmão, a igreja chegou nesse ponto, a igreja chegou nesse nível. A gente comentou um pouco antes do culto ali, um cantor uma vez, estava aí em Bauru, hospedado,
com a banda, tudo tranquilo. Sábado livre, eles iam ministrar no domingo numa igreja. O pastor Dorival chegou, conversou comigo, ele falou assim, quer trazer, mas eu acho que não vai ser muito viável. Eu não lembro se ele pediu, a pessoa que estava intermediando, disse que ele cobrava R$5.000 para vir de Bauru aqui para ministrar 1 hora, ou R$15.000, eu não me lembro desse valor. Se o pastor Dorival estivesse aí, ou se ele estiver escutando, depois ele vai falar para nós. Uma pessoa que ontem não era ninguém, hoje ele acha que é alguém, e as igrejas ferem o seu caixa para levar uma pessoa dessa lá. Estava aqui do lado, irmão. A gente ia mandar uma van buscar ele, dava uma oferta para os caras, para pregar a palavra que ele nem escreveu, nem foi ele que escreveu. Ia usar a palavra de Deus para abençoar o povo que é de Deus. Ele estava arrancando couro. Não lembro se era 5.000 ou 15.000, não me lembro. E eu fico pensando, será que isso é obediência ao chamado? Será que isso tem sido termômetro para a igreja hoje, ou não? Será que a igreja não está se igualando às coisas de lá de fora, não? O valor desse, você contrata uma banda de baile para fazer um louvor na igreja. E eu vou falar uma coisa, hein? Os caras tocam bem, tem um monte de banda de baile aí, ó. E tem um monte de banda de baile fazendo louvor nas igrejas hoje. Sabe por quê? Porque não tem compromisso, porque não quer pagar preço. Um dia, o pastor instituiu a leitura bíblica obrigatória para os ministros de louvor da nossa igreja. O dízimo como obrigatoriedade para a gente cumprir com a palavra. E a presença na escola dominical, 3 coisas. Meu irmão, que parto que foi. Ler Bíblia. Ter uma vida devocional. Ser dizimista. E estar aprendendo a palavra. Passa 3/4 às vezes do dia no Facebook, mas não consegue ler 2 versículos. Dá sono ler a Bíblia. Aí é a época dali, tinha os papeizinhos. Fez o devocional corretamente todos os dias, assinale com X. Seu dízimo está em dia, assinale com X. Ô irmão, você acha que a gente precisa chegar nesse nível? Seria um prazer, é um prazer obedecer a palavra de Deus. Lá fora, é 70, 80 pau numa balada. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa com os jovens, ó gente, ó 10 conto. Retiro de carnaval, R$110 em Ibitinga nós vamos pagar esse ano, para ir para lá. 110 conto. Sexta noite, sábado, domingo, segunda e volta terça à tarde. Tem lanche à noite na sexta, café da manhã, almoço e janta no sábado, café da manhã, almoço e janta no domingo, café da manhã, almoço e janta na segunda-feira, café da manhã e almoço na terça. Já foi muito mais de 100 conto. R$110. Nossa, pastor, tá caro, não? Tá caro é sobrenome de japonês, irmão. Só que vai ali, mas torra muito mais que isso numa noite. Mas para as coisas de Deus não tem dinheiro. Mas não dá, ô louco, estão esfolando a gente. Tem sido difícil andar em obediência hoje. Não tem? Fala, ai, né, irmão? Sabe a terceira ação que leva o nome de Deus para o alto na nossa vida? A gratidão.
Nós somos seres insaciáveis. Nunca tá bom para o ser humano. Nunca tá bom. Aliás, o tá bom é um inimigo do crescimento também. Mas a gente nunca está satisfeito com as coisas do mundo, sabe? Com aquilo que a gente possui, com aquilo que a gente tem. Mas a gente se satisfaz, muitas vezes, com 2 músicas que são bem cantadas, às vezes. Uma palavra que sai, faz a gente inflar o coração, e a gente sai todo felizão daqui. Aí a gente fala, ai, já estou satisfeito. Vem no domingo no culto, recebe uma palavra, estou cheio. Essa semana, a digestão gospel agora vai ser uma semana inteira, então não preciso mais de Deus para nada. Aí não lê Bíblia e entra naquele esquema lá. Não lê Bíblia, não ora. Mas sabe o que é? Eu vou orar, eu oro 2 minutos, eu não consigo orar mais. Ora 2 minutos, mas não consegue orar mais. Mas conversar com os vizinhos, consegue, desde o café da manhã até a janta, sem sair do lugar. Não dá cãibra, não dá tal do faniquito, né? Não dá nada. Irmão, nós estamos perdendo. É uma corda igreja mesmo essa palavra para nós. A gente está perdendo muita coisa, e nós temos que voltar à essência do cristianismo. Quem tem aquele livro Heróis da Fé, aquela biografia do Dr. Orlando Boyer? É top aqueles caras, né, Dinei? É uma biografia resumida de vários homens de Deus do passado aí, heróis da fé, que a gente vê. Eu li algumas vezes já ele. Quando eu leio, eu tenho uma vergonha, não uma vergonha de falar assim, eu sou pastor. Eu tenho uma vergonha de falar que eu sou crente, mas me dá uma vergonha de falar assim, eu sou teu filho, Senhor. Vergonha. Sabe por quê? Os caras pregavam, oravam, liam a Bíblia, liam direto, constantemente a palavra de Deus, numa época que, graças a Deus, não tinha internet para eles, não tinha televisão, a maioria deles nem chegou perto disso. Andava aí a cavalo ou a pé, distâncias longas de uma cidade para outra, de um vilarejo para outro, de barco, iam em ilhas que não tinha, nem conheciam direito o idioma, ou o dialeto que era falado lá. A gente começa a olhar para esses caras, e eles eram os homens do avivamento. Sabe o que diferenciava a vida deles da nossa? O comprometimento que eles tinham, primeiro, com o Deus da palavra, e segundo, com a palavra de Deus. Eles caminhavam com essas 2 coisas juntas. Hoje, irmão, a gente consegue correr atrás das coisas, que a gente consegue pegar e ver. Naamã, ele foi grato. Olha o que diz lá no verso de número 15, paz do Senhor, pastor, o senhor está bem? Olha o que diz o verso 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. É lógico que ele queria pagar pela cura dele, mas a gente nunca destaca o reconhecimento que ele dá diante do profeta. Agora eu sei que há um Deus em Israel, fora daqui não há não. Sabe o que tem pego a nossa vida hoje? A gente às vezes se retrai quando a gente vai conversar com alguém lá de fora. As pessoas lá de fora se apegam a um toque de atabaque, bateu o tambor,
ofereceu uma feijoada lá na cachoeira, e um monte de coisa, pega um pedaço de barro, faz dele um Deus, é o que a palavra diz. Para eles está ótimo, e eles honram aquilo, e às vezes a gente se retrai, e não prega a palavra de Deus, porque a gente tem que tomar cuidado, para não ferir as pessoas, e esse cuidado em não ferir as pessoas, tem feito com que o nome de Deus seja colocado no fundo de um armário, no fundo de uma gaveta. A gente não tem reconhecido Deus como Ele deveria ser reconhecido. Irmãos, eu estou falando de mim, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Pense você como tem sido sua vida. A gente perde tanta oportunidade de dizer, Deus me abençoou. A gente perde tanta oportunidade de dizer, Deus me curou. A gente perde tanta oportunidade de dizer, graças a Deus, para as pessoas que estão lá fora. Tantas oportunidades, eu estou falando de tantas que eu perdi, outras não. Teve uma vez que eu estava com um cisto em uma prega vocal. Hoje eu estou rouco, porque a minha garganta não está muito legal. Mas eu ficava assim todos os dias. Eu levantava de manhã, falava um pouquinho, eu já ficava desse jeito. E aí eu fui no médico, cheguei lá, ele fez um exame, botou uma câmera na minha boca e mostrou na TV, no monitor, as pregas vocais, as cordas vocais, e tinha uma bola em uma delas. Ele falou, olha, Evandro, é cirúrgico. Eu falei, nossa, Deus amado. E por dentro eu falava, você está amarrado, em nome de Jesus, não é. Aí ele falou, você está com refluxo. Eu falei, não, depois de velho, doença de nenê. Aí ele falou, vamos tratar de refluxo. Primeiro sacrifício que eu tive que fazer, tirar o café. Segundo, tirar a Coca-Cola. 1 mês, sem Coca-Cola e sem café. Irmão, que parto que era. Não tinha café, não tinha Coca-Cola, não podia tomar aqueles negócios. Eu fui crente no tratamento dele. 1 mês. Tomando remédio, fazendo um monte de coisa, e a voz do mesmo jeito, não saía. Chegava no fim da noite, eu estava assim, oi, tchau, até, Deus abençoe. Era desse jeito. Passou 1 mês, eu voltei. Cheguei lá, ele falou assim, e aí, vamos ver como é que tá? Vamos, botou a câmera na boca de novo, olhei no monitor, era o xerox do primeiro exame. Igualzinho a bolinha na garganta, na prega vocal. Aí ele começou a falar da cirurgia. Vou te encaminhar para o AME, lá eu mesmo vou te atender e eu mesmo vou te operar. E eu por dentro falava, está amarrado, em nome de Jesus, não vai operar nada, você é louco. Eu falava, não, Deus vai me curar. E aí eu fui para o AME. Quando chegou lá, antes disso, eu falei na congregação nossa, eu falei, eu estou nessa situação, assim, assim, assim. E aí, hoje nós temos recursos, chamado YouTube, eu fui lá ver como que era a cirurgia da prega vocal. Desloca isso aqui, ó, faz com a cabeça pendurada para trás. Tinha que fazer 2 protetores, que nem protetor de lutador de boxe, para não arrebentar todos os dentes, que ele falou, se não fizer, estoura a boca. Eu falei, tá amarrado. Aí eu olhei a boca do cara que estava fazendo a cirurgia, parecia que cabia uma bola de basquete dentro. Falei, misericórdia, ficar desse jeito não. E aí a garantia, você pode nunca mais falar igual você sempre falava, pode mudar o timbre da sua voz, pode perder a voz, pode tudo. Ele falou, a gente não garante nada dessa cirurgia. Falei, lascou. E aí eu fui para a congregação nossa. Falei com a igreja, falei, orem por mim. Orem por mim. E aí, passou uns dias, eu não tinha mais nada. Chegou o dia de marcar a cirurgia. Cheguei no médico, falando normal. Aí eu já estava cantando normal, estava pregando normal, estava irritando os outros normal. Ele falou, e aí, Evandro, vamos marcar a cirurgia? Eu falei, não, já fui curado, Deus me curou. Sério? Sério, lógico. Ele falou, mas e aí? Eu falei, não tenho mais nada. Bota a câmera aí. Ele falou, não posso fazer o exame aqui desse jeito, tem que pedir autorização, não sei o quê. Vamos marcar para outro dia.
então tá bom. Mas você está bem? Estou ótimo, tá zerado, estou que nem uma criança, estou me sentindo um curió, uma beleza já. E eu estava mesmo, e convicto daquilo e curado. Aí chegou o dia de fazer o exame, passou uns dias, eu voltei lá, ele colocou a câmera, ele falou assim: cadê tua esposa? Eu falei: está lá fora. Pediu para a secretária chamar ela, a Karina entrou, e colocou a câmera, estava certinho, sem nada, sem nada. Naquele dia, de novo, eu não perdi a oportunidade de honrar o meu Deus na frente dele. Eu disse para ele: eu sabia que Deus tinha me curado, eu tinha certeza que Deus tinha me curado, e ele não deixou eu passar por isso. Eu não ia passar por aquilo. Pode ser que eu passe outras coisas, mas daquela Deus me livrou, e eu pude honrar o nome dele. E isso não me torna melhor do que você, e nem pior do que você. Nós somos todos iguais. Naamã reconheceu: fora de Israel não há Deus. Há Deus em Israel. Irmãos, quando a gente agir dessa forma, lá, a nossa história, o nosso conceito vai mudar como igreja. O nosso conceito vai mudar. Quando as pessoas reclamam lá fora, a gente passa a ser mais um reclamando também. Quando as pessoas às vezes falam mal de nós, e nós estamos lá fora, às vezes a gente até concorda: é verdade, você tem razão. Em partes tem mesmo, mas nós temos uma coisa aqui dentro que eles não têm lá fora: Deus. Pastor, mas Deus está em todo lugar. Eu sei, irmão, mas Deus não se prostitui com as coisas de lá de fora. Deus está onde tem coração limpo, mão limpa, coração sedento pela pessoa e pela palavra dele. Se a gente não tiver assim, não adianta nada. Eles não têm isso. Eles olham para a igreja como um lugar onde as minhas finanças podem melhorar, um lugar onde eu posso arrumar uma menininha bonita e direitinha para pegar ela. No meio dos jovens é assim que funciona. Lógico que tem um negócio aqui que eu não posso contar nunca, mas teve um menino uma vez, é outra história essa, que chegou: aí pastor, de zóio numa menina daqui da igreja. Aí pastor, falei: e aí mano, beleza? Beleza? Então, tá ligado? Desse jeito. E eu falei para ele, e aí, aqui a gente costuma orar para namorar. É, pastor? Não, estou disposto. Carioca daí de Bauru, ele era. Estou disposto. Falei: que legal, velho. Vou falar um negócio para você, cara. Essa menina aqui, ó, na frente dela, é que nem uma filha para mim. Se você fizer alguma coisa com ela, eu vou esfregar sua cara na sarjeta ali, velho. O louco, pastor. Eu falei: eu tô falando sério? Cato você, dou um pau no seu, rapaz, me arrebento você. Ela é que nem uma filha para mim. Não, pastor, imagina, o louco. Eu falei: se você perder hora para ir pegar o busão e voltar para Bauru, eu vou falar para você o último lugar do planeta que você vai dormir, na casa dela, o último. Você dorme embaixo da ponte, embaixo do banco da praça. Como chama? O Bruno e Marrone fizeram sucesso dormindo debaixo do banco da praça? Por que você não pode dormir uma noite lá? Falei: sabe o que aconteceu? Passou 2 semanas, eu acho. A menina veio chorando. Eu falei: tomou um toco, é livramento. Nem perto chegou. Nem perto chegou. Sabe por quê, irmão? Porque eles têm que ver que aqui dentro tem coisa séria. Não é patifaria. Eles têm que olhar e reconhecer que tem Deus dentro da igreja. Eles têm que olhar que tem que ter Deus na minha vida, tem Deus na sua vida, tem Deus na nossa casa, tem Deus aonde a gente vai. Eles precisam olhar e falar assim: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, ali está caminhando alguém que serve a Deus. Esse tem que ser o nosso referencial para eles. A gente tem que resgatar isso. Bate aí no ombro do seu irmão e fala: você precisa resgatar isso.
Seja grato a Deus por tudo aquilo que você tem, porque quando a gente fizer isso, as pessoas lá fora vão começar a fazer também. E quarto, e a gente encerra aqui. Verso de número 17. Diz assim: disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga. Verso 17 não, verso 16. Porém disse ele: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Eliseu não aceitou o presente de Naamã, não aceitou o dinheiro de Naamã, porque ele não queria confundir de forma nenhuma na vida dele aquilo que Deus tinha feito por Naamã. Ele jamais aceitaria receber por algo que ele não fez. Quem fez foi Deus na vida de Naamã, não foi Eliseu. Eliseu foi a ferramenta, Eliseu foi o instrumento que Deus usou para dar uma palavra. E hoje, a palavra de Deus tem tido um preço para ser paga, um preço a ser pago para ser ministrada em alguns lugares. Quando eu falei daquela biografia, do livro, aliás, Heróis da Fé, tinha um pregador que ele disse a seguinte frase: o meu púlpito é o mundo, o meu púlpito é a praça, e minha igreja é o mundo. Na época, 1800 e pouco, se não me falha a memória, as pessoas não deixavam ele pregar, os crentes não deixavam ele pregar na igreja. Ele ia para a esquina, ele ia nas praças, ele andava nas ruas, ele ia nos cemitérios, ele pregava a palavra lá. Ele foi apedrejado várias vezes, espancado muitas vezes, açoitado muitas vezes, preso outras vezes, e expulso de muitos lugares aonde ele entrava pregando a palavra, mas ele nunca deixou de pregar a palavra. Muitas pessoas aceitaram a Cristo através da vida daqueles homens, especificamente desse homem. Ele andava, as pessoas não davam crédito às vezes dentro da igreja, mas contra a palavra, por mais que eles recusassem, eles tinham que se curvar, as pessoas lá de fora. Hoje nós estamos tão distante disso, tão distante, e às vezes a gente paga para alguém orar por nós, às vezes a gente paga para alguém cantar uma música para nós. Parece que nós estamos revivendo os tempos do Salmo 137, onde o salmista escreve: junto às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, deixamos de adorar a Deus. E aqueles que nos oprimiam, eles insistiam para que nós os alegrássemos cantando os cânticos de Sião. E aí o salmista faz uma pergunta: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Às vezes a gente está estranho aqui dentro. Às vezes a gente está estranho aqui dentro. Aqui é o lugar da gente se envolver com aquele nome lá, ó. King of Kings, Rei dos Reis. Sabe o que a Bíblia fala? Que um dia todos vão se dobrar diante daquele nome. Todo joelho se dobrará. Crente ou não crente, irmão, vai ter que reconhecer Jesus. Como Naamã reconheceu. Ele entendeu que sem a armadura, sem o posto que ele possuía, ele era mais um no meio da multidão. Um dia, um ex-presidente do Brasil, chamado Fernando Henrique Cardoso, ele disse uma frase:
Ele falou assim: eu acho interessante nas igrejas evangélicas que todos são irmãos, independente da posição social lá fora, posição política e principalmente da posição econômica. Todos são irmãos. E a gente fica pensando nessa frase. Será que ela é uma verdade que a gente vive hoje? Ou será que a gente junta a nossa gangue? Ou será que a gente forma a nossa tribuzinha e a gente não se mistura com essa gentalha? Essa frase você conhece, né, irmão? Gentalha, gentalha. É feio fazer isso? Não, você assistiu, você já deu muita risada com o Kiko já, né? Sabe o que acontece com a gente, irmão? Nós temos que voltar, pegar a nossa harpa de volta e começar a se envolver com Deus, na adoração, na palavra, na essência. Aliás, sabe o que nós somos? Nós somos a essência de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus faz o barro, sopra a essência dele em nós, e a gente se esqueceu disso. Ô irmão, dá para falar 3 dias com esses negócios aqui. Dá glória para Deus. Trate Deus, como Senhor, não como a Xuxa já fez, o cara lá de cima. Deus não é o cara lá de cima. Deus é Senhor. Deus é soberano. E às vezes a gente não fala isso, mas age como se fosse um qualquer. E eu encerro aqui, contando uma vez que o missionário R.R. Soares, se não me falha a memória, ele disse o seguinte, que de madrugada, quase toda madrugada, Deus o acorda para conversar com ele. Ele acorda e o Espírito Santo dá uma palavra, dá uma letra de uma música e ele levanta para escrever. Só que quando ele levanta, você sabe o que ele faz? Ele vai no banheiro, ele escova os dentes, ele troca de roupa e ele senta na mesa, com o papel e uma caneta. Sabe por quê? Porque ele fala assim, quem me acordou é a pessoa mais importante que existe. E eu não posso me apresentar diante da pessoa mais importante que existe, de qualquer forma. Irmão, Deus não está preocupado com roupa, pastor. Eu sei, irmão, mas é a atitude do coração. É a atitude do coração. Ah, Deus olha para a gente como se a gente estivesse nu. É óbvio, Deus conhece todas as coisas, irmão. Principalmente quem respeita e quem não respeita Ele. Quem ama e quem não ama Ele. Quem adora, quem não adora Ele. Quem está fazendo número aqui dentro, quem não está fazendo número. Quem está aqui porque não tem nada que fazer em casa e quem está aqui porque ama a Deus. Ele conhece isso. Naamã deu a glória para Deus. E a glória de Deus não se compra. Ele tentou, mas não se compra. Não se compra. Seja grato, seja abençoado, seja abençoador. Abra a mão para abençoar os outros, irmão. Abra o bolso para abençoar os outros. Abra o celeiro da tua casa. Abra a tua vida. Abra a tua boca para abençoar os outros. A gente tem facilidade em amaldiçoar, desobedecer, fazer bico, fazer tromba, fazer tudo. Eu penso que nós estamos entrando no tempo mais difícil da igreja. O tempo mais difícil, da maior frieza da igreja, é aquilo que a palavra nos ensina, nos adverte, nos alerta. No final dos tempos, o amor de quase todos se esfriará. Sabe quando o nosso amor é frio?
quando a gente chega gelado e sai congelado. Quando a gente começa a olhar, fulano desafinou lá. Mas o pastor já pregou essa palavra esses dias. Nossa, esses vasos de flor, misericórdia, nunca muda, sempre do mesmo jeito. O som está alto hoje. Nosso ar-condicionado está a menos 18. O sangue de Jesus tem poder. Estou me sentindo um pinguim nessa igreja. Meu Pai. Nossa, vai falar de oferta de novo. Ixi, agora os recados. Vai pedir dinheiro agora, quer ver? Nossa, no congresso, nossa, só vem aqueles caras. Misericórdia. Ou eu estou louco. Ou eu estou louco. Nossa, orar ajoelhado está amarrado. Aliás, relógio de oração, nem vamos falar de relógio de oração. Imagina. Que a sua cabeça frite nessa noite, irmão. Que você repense como está a nossa vida. Que a gente reflita sobre isso. A gente pode melhorar. A gente pode melhorar. Curva a tua cabeça onde você está, por favor. Quando a gente canta, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E a gente não sente nada, é sinal para a gente rever todos os nossos conceitos. Fala, Senhor, tudo que o Senhor quer com a tua noiva. Deus, nós te pedimos perdão. É um tempo de reconciliação de todos nós para com o Senhor. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes chegar aqui como Naamã, Senhor de todas as coisas, dono da nossa posição e do nosso posto, nos sentindo o melhor dos melhores. Nos perdoe, Senhor, por chegar aqui com o nosso envelope de dízimo e achar que isso compra o meu direito de opinar. Me perdoe, Senhor, por muitas vezes olhar para todas as coisas técnicas e nos esquecer das coisas espirituais. Perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes não observarmos e andarmos juntos debaixo da visão do anjo da igreja, que nós entendemos que é a direção que o Senhor tem dado para a tua casa, na pessoa do nosso líder espiritual. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes a gente discordar e trabalhar contra a visão do Senhor para a nossa igreja. Pai querido, nos perdoe pelas vezes que a gente deixou de testemunhar o teu nome, com a nossa atitude, com a nossa ação, de fazer o que é errado, sabendo o que é errado, e não fazer o que é certo, no momento que era para ter sido feito o que era correto. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes mancharmos o teu nome, não só o nosso, mas o teu nome. Nos perdoe, Pai, porque por tantas vezes
a gente andou longe da tua pessoa, da tua presença, achando que a gente, pelo fato de virmos, às vezes aos domingos na igreja, virmos e participarmos de um culto de Santa Ceia, isso estaria nos deixando mais crentes do que tantas outras pessoas. Perdoe-nos, Pai, porque muitas vezes nós desprezamos o conselho de pessoas que não possuem cargo, nem têm às vezes um português tão maravilhoso, nem sabem talvez escrever, mas são filhos e filhas do Senhor. Muitas vezes, Pai, nós corremos atrás de tantas pessoas que são referências, simplesmente pelas profecias que elas distribuem, muitas da parte do Senhor, outras talvez não, e a gente deixou o livro da sua profecia para nós, e nós corremos atrás de homens suscetíveis a erro, mulheres suscetíveis a erros. Pai, lava-nos no sangue de Jesus na noite de hoje, para que a gente possa cantar. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Essa deve ser, Senhor, a consumação da nossa carreira, olhar e viver na glória, junto com o nosso Jesus, que vivo está. Muito obrigado, Pai. Leve-nos em paz na noite de hoje. Continue trabalhando essa palavra no coração e na mente de todos nós, em nome de Jesus. Amém.